Hebreus 12, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor, por meio do teu Espírito, se revele a nós, falando aquilo que o nosso coração e mente precisa, nesta noite, receber, como semente de vida e vida eterna para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você já disse essa frase alguma vez? A sentiu? A pensou? Ou simplesmente exclamou: eu não aguento mais. O que você não aguenta mais? Situações, dificuldades, problemas, realidades. O que te faz dizer eu não aguento mais? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que de fato tem algumas coisas, alguns sofrimentos, algumas dores, que de fato a gente não deve aguentar mais. Não precisa aguentar mais. Quais seriam elas? Algumas, por exemplo, enfermidades tratáveis. Enfermidades tratáveis. Olha o que vai dizer Eclesiastes 11:10. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Ou seja, se você tem uma dor na alma, no corpo, que pode ser tratada, por que não? Por que não ir procurar ajuda? A medicina, a ciência verdadeira, nada mais é do que as descobertas da racionalidade que Deus colocou na sua criação. Por que não buscar ajuda? Então, se você tem uma enfermidade que te causa dor, sofrimento, vá buscar ajuda. É conselho bíblico. Remove isso. Um outro sofrer desnecessário são aqueles sofreres causados pelos nossos próprios mau atos. São sofrimentos que nós mesmos provocamos à nossa vida quando não observamos algum princípio instituído por Deus na sua palavra, por exemplo, as suas orientações de vida. O Pedro vai dizer assim na sua epístola: olha, que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por causa disso? Ou seja, sofrer por estar fazendo algo bom, a Bíblia vai dizer que é até louvável diante de Deus, mas
ficar sofrendo por algo que você sabe que você está fazendo contra você mesmo. Porque, na verdade, quando a Bíblia fala de pecado, ela está falando de atitudes nossas que são contra nós mesmos. O caso, por exemplo, de um rapaz que sempre ia mal nas provas de grego. E aí discerniu e entendeu que ia mal porque não estudava, era negligente. Reconheceu isso. E falou, vou mudar isso. E não apenas se tornou um excelente aluno, mas um especialista que depois veio escrever um livro, uma gramática. É um sofrimento desnecessário. Um outro sofrimento desnecessário é aquilo que a Bíblia vai dizer, principalmente aqui nesse capítulo 12, que é o peso. É um peso, não é necessariamente algo errado, um pecado, mas é algo que fica entre você e Deus e te impede, te torna-se um obstáculo para você viver em maior plenitude a vontade de Deus para a sua vida. E aí nasce um conflito entre a sua vontade e a de Deus, e isso traz sofrimento. Parece que esse foi o caso de Saulo. Quando Jesus o encontra no deserto, Jesus vai dizer assim, testemunho do próprio Saulo, 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 por que me persegues? Dura coisa, não para mim, mas para ti. É você ficar recalcitrando contra os aguilhões. Ou seja, parece que o Saulo, em algum momento, já tinha percebido que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, mas ficava relutando com aquilo. Não queria se entregar. Ora, se entregue de vez. Por que ficar lutando com uma coisa que você sabe que é verdade? Se entregue a Jesus. Para que trazer mais sofrimento para a vida? Jesus só quer o teu bem. Então, esses são alguns sofrimentos que a Bíblia diz. Olha, se você tem e você está dizendo não aguento mais, não aguente mais mesmo. Se livre deles. Porém, as Escrituras vão dizer que, por outro lado, há alguns sofrimentos, sim, que a gente precisa aprender a fazer uma coisa que não está na moda. Suportar. Aprender a suportar. Ainda que pelo menos por mais um pouco, mas não é hora de deixar. O exemplo que esse autor vai dar é do próprio Jesus. Ele diz assim, versículo de número 2, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Ou seja, Jesus suportou o sofrimento que tinha que suportar. Tinha uma cruz no seu caminho. Ele poderia ter se desviado dela, poderia ter descido dela, mas sabia que era um sofrimento necessário, era necessário suportar. E interessante é que esse versículo pode ser interpretado de duas maneiras, porque essa palavra aqui, por causa, pode ter dois caminhos. Ou a gente pode entender assim, que Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta depois. Uma alegria maior depois. Qual era essa alegria maior depois? A nossa redenção. A nossa salvação. O motivo pelo qual ele veio. Mas pode ser entendido também assim, que Jesus suportou a cruz a despeito da alegria que lhe estava proposta.
Porque alguns vão entender que a última tentação de Jesus foi descer da cruz. Quando ele estava na cruz, alguns gritavam, cochichavam, provocavam, diziam: desça ele da cruz e creremos nele. Você não diz que você é quem é? Desça da cruz. Então, a despeito da alegria que lhe estava proposta, ele permaneceu. E pastor, isso é um problema? Não é um problema, porque a verdade maior é uma só. E aqui já há uma lição para nós. Quais são os sofreres que precisamos aprender a suportar? São aqueles que a gente sabe que se a gente jogar tudo para cima, vai trazer sofrimentos maiores. Não só para nós, mas para outros. Quais são os sofrimentos, os sofreres, as dores que a gente precisa aprender a suportar? Aqueles que a gente sabe que trarão benefícios maiores depois. Então a pergunta que fica é: o que a gente precisa saber para na hora que a gente estiver na nossa cruz, ou seja, aquela dor, aquele sofrimento, que a gente pode abrir mão hoje, se a gente quiser. Hoje. Mas a gente não o deixa por saber que, se fizermos isso, vamos trazer sofrimentos maiores, ou nos abdicar de alegrias maiores. Aqueles sofreres que a gente prefere manter devido ao nosso desejo de continuar andando com Jesus. Porque cruz é isso, cruz não é um sofrimento que você não pode largar. Assim, não está nas tuas mãos. Cruz na Bíblia é um sofrer que, se você quiser, hoje você pega aqui, ó, deixa de lado, não quero mais saber disso e siga o meu caminho. Cruz é aquele sofrer que você toma porque você sabe que você quer continuar andando com Jesus. Por isso que ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você é obrigado? Você não é. Mas você quer continuar andando com Jesus? Então tome a sua cruz e siga Jesus. Só que nesse caminho a gente vai ser tentado a deixar. Então o que a gente precisa saber? Então a primeira verdade, irmãos, saiba que não é só você que sofre. Sofrimento é uma realidade não apenas tua, mas de todos. Como já disse um pensador, o sofrimento é o ambiente em que todos vivemos. Todo mundo tem a sua porção de sofrimento. E aqueles que decidem caminhar com Jesus ainda sofrem os sofreres, as dores específicos ou específicas da caminhada com Ele. É inevitável isso. Inevitável. Aliás, esse capítulo de número 12, ele vem do 11, que a gente costuma chamar de a galeria da fé. Homens e mulheres que, devido à fé, alguns foram libertos de grandes sofrimentos, mas outros, devido à mesma fé, passaram pelos sofrimentos. Alguns calcitrantes, como você lê aí, a partir do versículo 36. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo
não era digno destas pessoas. Porque andaram na fé. Um pouco diferente do que a gente ouve por aí, né? Porque andaram na fé. E aí depois ele vai chegar no próprio Jesus. Versículo 3 do capítulo 12. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Então a gente diz assim: eu não sou reconhecido. E Jesus foi. A gente diz assim: mas eu me sinto sozinho. Eu não tenho ninguém que seja por mim. Na sua defesa, ninguém apareceu para ficar do lado de Jesus. O próprio Jesus disse aos seus mais chegados: vocês todos vão me abandonar, eu sei. Mas eu não estou sozinho, o Pai está comigo. Dizem que ao lado de Jesus na cruz deveria ter 2 discípulos, mas tinha 2 ladrões. A gente diz assim: não, mas eu estou sendo injustiçado. Você quer injustiça maior do que foi a crucificação de Jesus? Alguém que só andou aqui, só fazendo o bem? Imagina uma pessoa que passou a vida só fazendo o bem. Recompensa. Crucifica. Quer injustiça maior que essa? Então o que o autor está dizendo é assim: alguém aqui já sofreu a ponto de ter que derramar o sangue? Não. Então, irmãos, sofrimentos que a gente passa, comparados, é muito pouco, para não dizer nada. Agora, isso está sendo dito não para nos desanimar, mas para nos animar. É igual a história de um pastor que trabalhava numa região muito pobre, quente, e ele tinha uma motocicleta para fazer o trabalho. E um dia a bendita da motocicleta enguiça. E ele tem que começar a empurrar a bendita da bicicleta, da motocicleta, e uma hora a coisa começa a ficar pesada. E ele testemunha assim que no momento que ele pensou em começar a murmurar, ele se lembrou de Jesus na cruz. E aí ele disse: perto daquilo que ele fez por mim, isso que eu estou fazendo por ele, não é nada. E aí a motocicleta ficou leve. Então não se sinta um coitado. Porque isso vai deixar a sua vida mais pesada. Não, você não é um coitado. Lembra que o apóstolo Paulo diz: as nossas tribulações são leves e momentâneas. Leves e momentâneas. Seja forte, em nome de Jesus. Seja forte. Segunda verdade, para a gente não descer da cruz, é que a gente precisa olhar para Jesus não só para considerá-lo exemplo de perseverança em meio a sofrimentos que a gente precisa suportar, por razões que a gente sabe e conhece, mas também porque ele é alvo da nossa vida e existência, é o sentido. É onde nós vamos chegar no final, queiramos ou não. Então, se você está se perguntando qual é o sentido da vida é Jesus.
Por que que tem gente que acaba sofrendo de inveja? Porque assume uma visão de mundo que não é pintada pela Bíblia. É uma visão de mundo em que parece que está todo mundo competindo com todo mundo. Você passa a enxergar o outro como um competidor. E que está no teu caminho, inclusive. Isso vai causando assim uma hostilidade entre nós. Uma hostilidade. Mas o quadro que a Bíblia revela não é esse. O quadro que a Bíblia revela é assim, sabe aquelas corridas que você deve ter visto agora aí nas Olimpíadas, que é uma pista só, mas tem várias faixas, e cada corredor precisa correr na sua faixa, e cada faixa tem os seus próprios obstáculos. Então, é isso. O caminho de Jesus é um só, mas cada um tem o seu caminho nesse caminho, cada um tem a sua faixa. O fulano tem o caminho dele, mas o seu é outro. Ou seja, no seu caminho não tem ninguém na tua frente, só tem Jesus. Siga o teu caminho. Para de ficar olhando para o lado. Você não tem que ficar olhando para o lado, você tem que olhar para frente. E seguir o teu caminho, a sua história, o caminho que te está proposto, a corrida que é tua. A corrida que Deus prepara para você correr, não o outro. E a corrida do outro é a do outro. Então, para de ficar olhando para o lado, porque todo mundo ficou olhando para o lado na Bíblia, tirou os olhos de Jesus, afundou. Então, é o que o autor vai dizer aqui no versículo 2, olha, fixando os olhos em Jesus. Não é fixar os olhos no fulano, no beltrano, no ciclano, é fixar os olhos em Jesus. Não é ele o sentido da sua vida? Não é para ele que você está correndo? Não é para ele que nós vamos entregar no final de tudo, o resultado de tudo que fizemos? Então, olhe para ele. Por quê? Primeiro porque nessa corrida, não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. É outra visão de mundo e de vida. Não ganha quem chega primeiro. Ganha quem chega. E os que vão chegando primeiro não sobem no pódio, eles vão para uma arquibancada e começam ali torcer para os que ainda estão na corrida chegarem também. Essa que é a visão. É o que ele está falando aqui, olha, esses outros que foram na frente, eles já chegaram lá. Então nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que estão lá torcendo, vá, não desista, continua, eu não aguento mais, aguenta sim, vai, eu aguentei, você aguenta também, com a ajuda do Senhor. É isso. E por que olhar para Jesus? Porque Ele não está apenas conosco no caminho, mas Ele está no final dele e vai trocar as nossas cruzes pela sua coroa. Então olhe para Ele, olhe para o prêmio. Coloque os olhos no alvo e siga, porque Deus te propôs um caminho, está aí, uma vida para você viver, para você seguir. Siga em nome de Jesus, para a glória dele. Não foi o Paulo que diz, olha, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a tua vida tem sentido, sim. E o sentido é Jesus. Caminhe para Ele. Mas tem uma terceira verdade para a gente suportar o que a gente tem que suportar. Pelo menos mais um pouco.
é que esses sofreres não vão destruir você. Esses sofreres vão ser, inclusive, instrumentos para Deus aperfeiçoar você. Não vão impedir você de chegar lá, mas vão ser um empurrão para você chegar. É o que ele vai dizer quando ele diz assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos colocou no caminho da fé, está conosco todos os dias nesse caminho e vai levar a cabo, final, o trabalho que ele começou em nós. E você sabe que o resultado final do trabalho, do caminho da fé, é a nossa salvação. Agora, a salvação, não só no sentido de irmos para o céu, mas no sentido de nos tornarmos as pessoas que Deus nos criou para sermos. A semelhança de Jesus. O ser humano completo. O ser humano que chegou lá. O ser humano sem falta de nada. O ser humano sem falta de virtude alguma. Por isso, totalmente liberto. E para Deus completar esta obra, Deus pode usar das mais variadas formas e maneiras. Obrigado, irmão. E sabe qual é uma das mais irônicas da perspectiva humana? Nesse trabalho de Deus, de nos fazer chegar lá. Porque você sabe que essa falta que a gente sente no coração, esse sentimento, ainda não cheguei lá, é esse desejo, essa consciência, que a gente ainda não é a pessoa que a gente foi criada para ser. E Deus sabe disso, e Deus está trabalhando nisso. Para que a gente chegue lá, para que a gente seja. O problema é que a gente não sabe o que é e inventa um monte de coisa. Mas Deus sabe o que é. Deus sabe que o que você deseja é ser a pessoa completa. E a pessoa completa é Jesus. Essa é a salvação. Não é isso que diz Romanos 8, 28? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito de serem a semelhança do seu Filho. Ele é o homem com a estatura do varão perfeito. Então, nesse trabalho de Deus na minha vida, na sua, Deus pode usar muita coisa, e Ele diz que vai usar tudo que acontecer. Então, não é que tem males que vêm para bem, mas, assim, Deus pode, inclusive, transformar os males em bem. E uma das formas que eu acho, às vezes, assim, irônica, é quando Deus permite, nesse processo de transformação nosso, para a gente chegar lá, que a gente acabe convivendo com pessoas que são muito, sabe o quê? Parecidas com a gente. Parecidas com a gente. É mais ou menos assim. Se a gente é muito espinhento, Deus pode permitir que a gente conviva com pessoas tão espinhentas ou até mais que a gente. Para que a gente perceba como é ruim conviver com alguém espinhento.
e aí a gente se torne menos. Eu estou usando o exemplo do espinho, mas você pode colocar aí qualquer coisa. Então, se a gente convive com pessoas cujas atitudes nos ofendem, nos aborrece, uma pergunta que a gente deveria fazer é essa: será que eu não faço a mesma coisa e não percebo? Será que eu não tenho a mesma postura, mas não reconheço? Porque Jesus disse assim, olha, Mateus 7,3. Por que reparas no cisco que está no olho do irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Às vezes o que nos irrita no outro é o defeito que a gente tem. Mas nem sempre reconhece. Então faz parte. Faz parte. E por fim, que a gente tem que ter em mente para aprender a ser forte. A não ficar jogando tudo para cima por qualquer coisa. Caminhar, suportar o que tem que ser suportado. É saber, irmãos, que uma hora vai passar. Vai passar. Tudo vai passar. Tem dores que vão passar em pouco tempo. Daqui a pouco você já está livre dela, não se preocupe. Tem outras que vão demorar um pouco mais. E como eu não sou mentiroso, nem quero açucarar a verdade, tem outras, irmãos, que só vai passar no céu. Só vai passar no céu. Mas não tem nenhuma que não vai passar. Nem mesmo a cruz de Jesus foi para sempre. Nem mesmo a cruz vai dizer aqui, olha, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Passou. E porque nós estamos unidos a Ele, nós participamos agora da mesma sorte. Porque Jesus conquistou o que Ele conquistou na cruz, em nosso lugar e em nosso favor, a nossa vida, a nossa existência não termina mais na cruz, mas termina na ressurreição. Não termina mais na morte, mas termina agora na vida. Então não é apenas que a morte vai passar, mas que ela vai dar lugar a uma vida tão plena, tão radiante, tão poderosa, que a morte vai ser engolida. Não é apenas que a noite vai passar. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas que a noite vai dar lugar a um dia que não vai mais ter fim. Não vamos mais ter que nos preocupar. Uma hora vai anoitecer, uma hora essa alegria vai acabar. O que me espera ainda de sofrimento nessa vida? Isso vai acabar. Porque, na verdade, quando a gente passa uma tribulação, a gente agradece a Deus e já começa a esperar a próxima. Então, vai passar isso, essa realidade vai passar. Não é que a tristeza vai dar lugar à alegria, mas que ela vai dar, por causa de tudo que Jesus conquistou ali naquela cruz por nós, é que ela vai dar lugar a uma alegria que Paulo diz que não é para se comparar.
Não tem comparação. Por que a gente precisa saber disso? Porque daqui onde a gente está, até onde Deus planejou para a gente chegar, que é Cristo, e experimentar toda essa glória, toda essa nova realidade de ser, de existir, de viver, que é isso que a gente quer, o que a gente quer é viver. No meio desse caminho vai ter muitas tentações para a gente se desviar dele. Muitas. Muitas. Igual uma historinha que eu ouvi, eu era, acho que ainda bem jovem, adolescente, de uma corrida em que os corredores começaram a correr, só que tinha um inimigo que não queria que eles chegassem, aí começou a jogar um monte de pedrinha brilhante no meio do caminho, e aí os corredores ficavam encantados com as pedrinhas. Encantados. Iam parando. Parava um, parava o outro, parava o outro. Ficavam lá, com pedrinhas. E se esqueciam do prêmio, que era muito maior. Quais são as pedrinhas que estão te encantando? E é só pedrinha. Então saiba disso, irmão, com todo amor. Todo amor. Não há nenhuma alegria fora do caminho de Jesus Cristo que não vai, cedo ou tarde, acabar em tristeza maior. E não tem uma tristeza sequer que você passe no caminho dele, que não vá se tornar, cedo ou tarde, alegria maior, que não é para se comparar. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Então eu não sei, porque Jesus disse, né? Chorareis e vos lamentarei, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria, e ninguém a poderá tirar. É promessa de Jesus. Vai se cumprir. Fique firme. Então, eu não sei quais são as razões, os motivos que têm levado você a dizer, eu não aguento mais. Mas eu sei de uma coisa. Nenhum desses motivos, sejam quais forem, vão impedir você de caminhar. Nenhum. Porque a graça de Deus vai ser maior. A força de Deus na sua vida há de ser maior. E aí você vai andar todo dia e a cada dia com essa força, com essa graça, com esse sopro, com essa companhia, com essa presença ajudadora, em que você vai ver, continuo passando por isso, mas essas coisas não estão me impedindo de caminhar. Eu continuo caminhando. E você vai continuar caminhando um dia de cada vez, mas todos os dias. Até que chegue lá o último dia em que vai se cumprir o que diz Apocalipse 21:4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Já passaram. E raiou o novo dia, o dia de Cristo, o nosso sol da justiça. Que assim seja, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém.